Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já quero dar abertura nesse vídeo, agradecendo a Deus por tudo, por esse ano que está se passando, está se findando. E eu quero, em segundo lugar, agradecer a todos vocês que esteve conosco, está conosco no decorrer desse ano aí. Eu quero desejar a todos vocês um feliz Natal e um próspero ano novo. Amém? Isaías capítulo 9, o versículo 6 diz: Porque o menino vos nasceu e um filho se nos deu. Veja, quando fala que o menino nasceu, está falando da humanidade de Jesus. E quando fala que o filho deu, está falando que o filho foi dado, está falando da sua divindade. Jesus, presente aqui na terra como ser humano e também como um ser divino. Ele não nasceu dia 25 de dezembro. Ele nasce todo dia no coração, naquele que o aceita como Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Natal significa nascimento. Jesus Cristo, ele nasceu. Então, se você que está me ouvindo, você que ainda não aceitou a Cristo, esse é o momento de você aceitar Cristo e ele nascer dentro de você, fazer com que você se torne uma nova criatura. Segundo os Coríntios 5:17 disse: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficam para trás e eis que tudo se fez novo. Então, que Deus abençoe a sua vida, uma ótima festa, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, segundo lugar, eu não costumo fazer isso no começo do vídeo, e quase nem sempre faço isso. Mas nós estamos já batendo quase 300 inscritos. Alguns vídeos nossos temos alcançado a mais de 4 mil pessoas. E isso é motivo de muita alegria para nossas vidas, em especial você que está conosco nesse vídeo. Então, vamos bater os 300 inscritos. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com as suas amigas, seus familiares, nas redes sociais. Porque isto é uma prova de que isso tem abençoado a sua vida. E você também pode abençoar outras pessoas. Quem sabe isso já é esse presente de final de ano. O melhor presente é o Senhor Jesus em nossas vidas. Amém? Então, ainda que você não ganhe presente, você já tem o maior presente que é o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, queridos. E fechando o nosso trimestre, a qual nós estamos estudando a justiça divina, a preparação do povo de Deus, nos últimos dias, no livro de Ezequiel, o pastor, que foi o pastor comentarista Ezequiel Soares. Muito bom, um ensino muito maravilhoso e muito profundo para nossas vidas. A lição passada, nós estudamos imersos no Espírito nos últimos dias, que foi aquela visão das torrentes de águas, torrentes purificadoras, que foi mostrada ao profeta Ezequiel, capítulo 47. Inclusive já existe águas correntes ali em Israel. Só está esperando Cristo descer em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Então vai ser formado um vale ali. Então vai ser formado essas correntes. Essa corrente fala da purificação, fala do Mar Morto recebendo vida, fala do nosso progresso espiritualmente. A qual, no capítulo 40 a seguir, queridos, ao 48, e essa visão aponta para o futuro. Está apresentando ali o milênio, o governo de Cristo e também o Estado de Israel, juntamente com aqueles que reinarão com Cristo também no milênio. Milênio, qual é o propósito do milênio? É a purificação da terra, é a purificação da terra, a natureza, os animais, será teocrático, não mais democracia. Fala de um período muito glorioso, as pessoas vão viver mais, o pecado não vai prevalecer, o pecador será punido, porque Jesus é o justo juiz. Então,
E vai falar também do quarto templo. Algumas pessoas estão em dúvidas, então eu vou apresentar para vocês, queridos. É muito importante nós entendermos essa diferença entre o milênio e o estado eterno. Isso está bem enfático no livro do profeta Ezequiel. Existe muita diferença entre o reino milenial e o estado eterno. Para você perceber essas diferenças, é preciso analisar o conteúdo do livro do profeta Ezequiel. Você vai ver ali que vai ter sacrifícios, você vai ver uma diferença na questão das tribos, você vai ver que tem sacrifício de animais, na eternidade não vai ter. Então, existe essa diferença. Vai ter um novo templo que é diferente do templo da eternidade, as suas dimensões. Vamos dizer que existe toda essa diferença. O milênio, eu já disse que é você entrando na sala. E na dimensão vindoura, é Deus falando, ó, vem aqui que eu vou te mostrar o quarto. Eu tenho coisa melhor, eu tenho coisas mais excelentes para a sua vida. Você vai ver que há essa diferença. Então vamos apresentar aqui esses 4 templos. O primeiro templo, que é chamado de o Templo de Salomão, tá? Está lá em 1 Reis, capítulo 7. Esse templo foi antes do cativeiro. E o segundo templo é o templo de Zorobabel, tá? Que já foi depois do cativeiro. Lá em Êxodo 6, verso 15, ele chama o povo, ele traz o povo de volta. E aí se constrói esse templo no 6º ano do rei Dário, que inclusive é bem diferente do templo de Salomão. Quem viu aquela primeira glória do templo de Salomão, ele ficou pasmado com esse templo de Zorobabel. Isso nós vamos ver lá em Ageu 2:3, né? O Senhor dizendo, eu estou convosco, né? Ele ficou pasmado com aquele templo ali, porque por causa do pecado do povo, a maldade do povo fez com que diminuísse também esta extensão, porque o templo foi destruído, né, em 500 e pouco, mas foi por causa do cativeiro, foi por causa do pecado do povo. Então o povo foi cativeiro 70 anos, voltou, então se construiu o templo de Zorobabel, que ele foi reformado por Herodes Magno no século 15 a.C. ali, conclusão já em 66 depois de Cristo. Nós vamos ver lá em João capítulo 2, verso 20, foi construída em 46 anos. E o terceiro templo, queridos, ele ainda não existe, será construído na grande tribulação com o anticristo, tá? Com o anticristo, será construído pelo anticristo. Isso já era no período da grande tribulação, que esse templo não é o mesmo do milênio, esse templo será profanado, vamos dizer, 2 Tessalonicenses 2, 1-8, você vai ver que ele se assentará no trono, querendo parecer Deus. Nós vamos ver isso lá em Apocalipse 11, será profanado ali, depois, 42 meses, né, que é exatamente no meio da grande tribulação. Porque o anticristo falar um acordo com Israel e no meio da grande tribulação ele romperá, quebrará esse acordo e vai profanar o templo. Vai fazer cessar o sacrifício, nós vamos ver isso lá em Daniel 9, 27 ali. Então, é importante analisarmos. Então, o primeiro templo é o de Salomão, o segundo templo de Zorobabel e o terceiro templo é o construído pelo anticristo na grande tribulação. E aí vai vir o quarto templo, que nós vemos em Ezequiel 40, do 40 até o 48 ali, finalizando no 47, né? 48 fala da repartição das terras. E será construída por Jesus e os judeus. E aí você me diz, mas de onde está na Bíblia? Está em Zacarias capítulo 6, do versículo 12 ao 15, ali está falando do renovo com R maiúsculo. Toda vez que fala renovo assim, com esse R maiúsculo, está apontando para Cristo, porque Ele é o renovo, Ele vai trazer esse renovo. O milênio é uma restauração. Então, esses são os 4 templos, que não confunda com o tabernáculo. Nós também hoje, nós somos o templo,
do Espírito Santo. E na eternidade, queridos, é importante notar essa diferença. Apocalipse 21, do 22, 23. Lá não vai ter templo, porque o próprio Cristo já é o templo. Não vai ter sol, não vai ter lua. O mar não existirá. Então você vai ver que há uma diferença, tá? Entre o milênio e o estado eterno. Então é importante nós entendermos isso. Então, a nossa lição 13, para nós concluirmos aqui, resumirmos aqui, a qual tem como o tema: o Senhor está ali. Se fosse hoje, eu posso dizer que o Senhor está aqui, ele mora aqui, ele está conosco. Mas aqui está dizendo: o Senhor está ali. Então, Ezequiel antecipa, né, a tradição Apocalipse. Ezequiel, ele antecipa a visão do Apocalipse. Não é possível compreender o livro de Apocalipse sem o livro de Ezequiel. Texto áureo: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, 6. Então aqui está usando uma metáfora, que a terra no milênio se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Verdade prática: o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Então é importante nós entendermos isso, que Ezequiel ele tem a visão do templo, do santo lugar, separação ali, fala de santidade, depois das torrentes ali. É importante nós entendermos isso, tudo isso, fazendo aplicação espiritual para nossas vidas hoje. Nós somos o templo do Espírito Santo, precisamos ser santos, precisamos crescer e progredir a cada dia espiritualmente. E depois a repartição das terras fala da nossa peregrinação aqui na terra. Então, é importante observar isso. A nossa leitura em classe tem Ezequiel 48, do 30 ao 35, é importante você analisar isso. O nosso tópico 1, apresentar a cidade de Jerusalém no milênio. O tópico 2, elencar o nome das 12 tribos no milênio. O tópico 3, mostrar que a expressão o Senhor está ali é o novo nome da cidade. Então, é importante observar. Então, lá em Ezequiel 48, tá, nós vemos essa repatriação lá das tribos, tá? 48, 1 ao 7, tribo do norte. 48, 23 ao 29, né? Nós vamos perceber ali 5, que faz parte do sul ali. Então, os levitas estão no centro, 48, do 8 ao 22. E veja que Judá também receberá uma porção e fica lá no centro também. Veja que tanto Judá receberá uma porção dos sacerdotes ali, que é da tribo de Zadok, que eles vão administrar. Por que da família Zadok? Porque eles foram fiéis a Deus. Isso vamos ver lá em Ezequiel, capítulo 48. Então é importante nós entendermos, tá, que lá em Ezequiel 48, né, o santuário está no centro de Judá e os levitas será no centro da cidade. Então é importante você analisar isso ali. Então, o livro de Ezequiel, é importante você observar que é diferente na linguagem e no conteúdo. É importante distinguir entre o milênio com o estado vindouro. O tópico 1 vai falar sobre a cidade. Tópico 1 sobre a cidade. Então, versículo que nós vamos ver, o item 1 fala: essas são as saídas da cidade. Então, quando fala cidade aqui, está deixando claro que é Jerusalém. Tá? Jerusalém. Então, aparece ali como saídas, Totissã, que vem do verbo iatissã, quer dizer, sair, vir para fora, tá? Então, é importante entender que aqui se refere a limites e extremidades. Então, aqui está falando da extensão. Então, quando fala saídas, está falando de limites ou as extremidades da cidade. Então, saída é a forma familiar mais tradicional, mantida, né, pela Septuaginta. Então, é importante nós entendermos. Então, saídas no hebraico é totissã, né, que é ota do verbo hebraico, e atissã, quer dizer, sair, vir para fora, né,
arranjar, assim, vamos supor. É um arranjo para frente, né? Então é importante você entender, avançando assim, e aí nós vamos entendendo. Então, a palavra-chave aqui é Senhor. Senhor quer dizer um senhorio, é alguém que está acima, é alguém que tem autoridade, é alguém que tem domínio, é alguém que tem poder. Então, qual é o item 2? Fala formato da cidade. Formato da cidade, quer dizer, ele é quadrado. O profeta fala de 4 lados: norte, leste, sul e oeste. Eu sei, isso é em formato de cubo, tá? Quer dizer, quadrado em formato de cubo. É o mesmo que era o Santo dos Santos e no tabernáculo também. Era em forma de cubo. Então veja que aqui fala que era quadrada. Deus não tem medida diferente. Veja que as medidas são iguais. São a mesma medida. 4.500 medidas, quer dizer, 2.250 metros. Ou seja, os quartos são a mesma medida. Porque Deus trabalha com medidas. E dessa Jerusalém aqui, são medidas, é importante observar que são medidas diferentes. Então, veja que essa Jerusalém atual, ela vai sofrer abalos, mas vai ter uma Jerusalém que será projetada por Deus. Então, fala também aqui das 12 portas. Lá em Ezequiel e Jeremias, Jeremias fala de 6 portas. Hoje, a Jerusalém atual só tem 8 portas. Mas aqui está falando que vai ter 12 portas. Então, é importante nós entendermos aqui, vai dobrar esse número dos dias de Jeremias, vai ser dobrado. Então, se era 6, vai ser 12. Então, é importante observar. Então, existe a torre, o item 3 fala das 12 portas, fala da torre do templo de Marduk, que tinha o formato quadrado também, e era conhecido do profeta Ezequiel. Então é importante nós entendermos que Deus está mostrando algo diferenciado aqui, mas que será na Jerusalém no período do milênio, tá? O muro de Babilônia também, os muros era tudo quadrado. Então Ezequiel conhecia todo esse formato. O item 4 fala origem do formato e das portas. Apesar de ser literal, ela é uma figura da Nova Jerusalém, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Então é importante nós observarmos aqui. E tópico 2 fala sobre o nome das 12 tribos. As 12 tribos de Israel. Então aparece que do nome das 12 tribos de Israel, ainda que de uma forma diferente. Você vai ver que lá em Ezequiel 48 começa a se falar sobre a tribo de Dan, que ela, né, foi uma que profanou, pecou contra o Senhor, nós vamos dizer isso lá em Juízes 18, praticou idolatria, abominações, e veja que ela tinha recebido uma parte bem pequena, até reclamou, depois quis ir atrás. Então, ela aparece como primeira aqui, que foi uma profanada, mas no milênio será a primeira. Inclusive, essa tribo já foi encontrada e está lá em Israel. Então, é importante entender que ela recebe esses privilégios aqui. Então, as 12 tribos de Israel, tá? Nós vamos ver aqui, ainda que diverge muitas vezes nas listas, mas fala que apresenta aqui sobre as 12 tribos de Israel. Critério dos nomes, da escolha dos nomes. Não sabemos os critérios, tá? Toda escolha tem o seu propósito. Então, quando fala de nome, os judeus, né, inclusive, eles, conforme os fatos aconteciam, a circunstância é que eles davam os nomes. Por exemplo, se tivesse um filho com dor, ele vai falar, filho da minha dor. Né? Então, assim, você vai entender isso. O propósito dos nomes. Veja que de Gênesis, Abraão, Isaac e Jacó, o último foi o único que não houve eliminatória dos filhos para a formação da nação de Israel. Então, veja, de Jacó foram incluídos a nação escolhida. Êxodo 1, você vai ver do 1 ao 6. Você vai ver lá em Josué 14, quando é recebida a porção da herança, ali você vai ver que os levitas não haviam recebido, mas aqui eles estão recebendo, aqui no livro de Ezequiel, eles estão recebendo a sua porção. Você vê lá em Josué 14, 1 a 3, eles não haviam recebido. Então, quando fala aqui desses nomes das 12 tribos, assim também existiu o nome
né, nas duas pedras nas ombreiras do éfod, por pedras de memória para Israel. Arão levaria esses nomes, assim também o nome das 12 portas, tá? Fechando aqui. Bem como na Nova Jerusalém, também na eternidade, tem um propósito, a memória dos filhos de Israel. Então, esses nomes são para memoriais, tá? Eles servem como memoriais. Então, é importante entender que no milênio terá um novo templo, uma nova cidade e também um novo povo. Veja, aquele povo pecou, foi destruído o templo. Ezequiel viu a glória no templo, viu a glória saindo e vê a glória voltando. Então, é destruído o templo. Então, vai ter um novo templo. A cidade também foi arruinada e foi destruída. As muralhas foi tudo destruído. Vai ter uma nova cidade. O povo também foram rebeldes, pecaram contra o Senhor, mas esses israelitas remanescentes serão restaurados. Não só o templo, não só no templo, mas a presença de Deus vai preencher na cidade. Por isso que o título dessa lição é O Senhor está ali. Então, aí vamos para o item 3, o Senhor está ali. Por quê? Isso aqui está falando de uma purificação e da restauração espiritual, ou seja, o próprio Cristo, ele vai estar presente ali. Ele vai estar presente ali no meio do seu povo. Então, o Senhor está ali é o nome, tá? É o nome da cidade da Nova Jerusalém. Ou seja, a Jerusalém do milênio. Perdão, não é a Nova Jerusalém, é a do milênio. Certo é que vai ter um novo nome na cidade de Jerusalém, Israel, que é o Senhor está ali, que nós vamos ver que é o 48, versículo 35. Vai ter um novo nome. Por quê? O item 1 do tópico 3 fala os nomes da. Quais são os nomes que teve? Teve o nome de Salém, que significa paz. Houve o nome, né, Jebus, que era dos jebuseus, né, antes de ser conquistada por eles. E também houve, chamaram também Cidade de Davi, quando Davi conquistou ali, colocou esse nome. Ela também chamada de Sião e de Ariel, Isaías 2, 3, 29, 1 e 2. E também Jerusalém, a cidade da paz. Cidade da paz. Então, tudo isso que nós vemos no livro de Ezequiel. Agora, lá em Apocalipse 20, a Nova Jerusalém era chamada de Cidade Amada e de o Arraial dos Santos. Veja que também terá um novo nome na eternidade, na Jerusalém, aquela que desce do céu. Então não confunda a Jerusalém nos dias de Ezequiel com a Jerusalém, que nós vemos no Apocalipse 21, que vai descer do céu. Veja que nessa Jerusalém de Ezequiel é uma geografia diferente, uma topografia diferente. Vai ser bem diferenciado. Então é importante entendermos o nome divino. Quando fala o nome divino, o Senhor está ali. O nome revela poder, grandeza e glória de Deus Todo-Poderoso. Então está dizendo que o Senhor está ali, faz menção do seu nome. Deus identifica a si mesmo como Hashem, ou seja, o nome. Nome fala de caráter, de testemunho. Fala da santidade de Deus. Então veja, a sua presença vai preencher tudo aquilo ali. Ou seja, porque a presença de Deus ela é manifestada ali no tabernáculo, é manifestada no templo, mas não era todos que viam. Eles não tinham acesso. Mas veja que agora a presença de Deus vai estar ali mesmo, glorificado. Ele vai estar ali presente, não só mais em um local, mas universal, ou seja, em toda aquela região de Jerusalém. O Senhor está em todos os lugares, o Senhor está ali. Então, o item 3 fala, Yahvé chamar. A Bíblia, quando fala sobre nome, né, ele está sempre associado à sua natureza e às circunstâncias da sua revelação. Por exemplo, o Senhor, quando apareceu a Abraão ali, ele apareceu dizendo, o Senhor proverá, que significa o quê? Jeová Jireh. O Senhor provê. Então o nome era conforme a circunstância, conforme os fatos que acontecia. Então se Jesus estará na Nova Jerusalém,
na Jerusalém, em Israel do milênio, tá? Que não é a mesma atual que nós temos aí. Que eu já disse, essa só tem 8 portas, essa vai ter 12. O Senhor se apresenta a Israel como Jeová Rafa, o Senhor que sara, o Êxodo 15, 26. Yahvé chamar, ou Javé chamar, isto é, o Senhor está ali, é o nome dado para dissociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado. Ele está dizendo, eu vou estar com vocês. Então, esse é o propósito desse nome, está dizendo que o Senhor está ali. Isso, queridos, é muito importante, então, tá? Para nós entendermos, no milênio vai ter as festas do tabernáculo, nós vemos aí em Zacarias 14, 16, 17. Vai mostrar a festa do tabernáculo, que aponta que, quando falou o povo peregrinação, e eles recebem ali um lugar de habitação, onde eles apresentam as primícias. A festa do tabernáculo se cumpre em Cristo, né? João 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O tabernáculo fala de uma habitação. É uma das 7 festas ali de Israel. Então, o próprio Senhor vai estar presente ali, vai celebrar as festas da cabana, a festa do tabernáculo, vai ter o sacrifício que será como memoriais, toda a terra será restaurada. Então, essas bênçãos, eu estou falando aqui, se restringe a Israel, ou seja, não se restringe só a Israel, mas também à igreja, queridos. A igreja que for salva, que for arrebatada, ela também vai estar no milênio. Então não se restringe apenas ao povo de Deus. Nós vamos ver isso em Romanos 11, 12. Se os judeus que rejeitou, nós já somos abençoados, imagina quando eles aceitar Cristo, porque no milênio todos os judeus vão ser salvos, eles vão ter que ser salvos. Eles vão cumprir o reino sacerdotal. Veja que agora até os judeus vão ter o sacerdócio, a sua porção sacerdotal, que é só para os levitas. Eles vão ser salvos, vai se cumprir o reino sacerdotal, vai se cumprir a promessa de Gênesis 15, 18, 21 de Gênesis. A extensão da terra que Deus prometeu a Abraão, eles nunca conquistaram, eles vão conquistar ela. Hoje existe uma briga dos árabes ali, não. Tudo vai ser de Israel, tudo vai ser deles. Eles vão conquistar aquilo que eles nunca haviam conquistado, porque sempre quando eles entrou em Canaã, eles perderam, foram expulsos por causa dos seus pecados. Depois os inimigos ficaram ali. Então eles nunca conquistaram essa Jerusalém. Essa promessa de Gênesis 15, 18 nunca foi cumprida. E vai ser cumprida aquela promessa que Deus fez em Abraão, capítulo 15. Porque Deus é fiel, querido. Se Deus promete algo, Ele cumpre. Se Deus te prometeu algo, Ele cumpre. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, o seu comentário e compartilha. Que o eterno Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém.